Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Giovana e hoje nós vamos falar diretamente para as mães, principalmente que têm filhos que hoje estão na infância, porque provavelmente você já viveu um ou vários episódios de birra do seu filho. Por isso, o episódio de hoje é lidando com a birra do seu filho. Para isso, nós convidamos aqui uma pessoa mega especial, que é educadora parental e trabalha exatamente com esse tipo de demanda, que é a Gabi Aguiar. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Gi. Muito feliz de estar aqui com vocês. Só me apresentando rapidinho, né? Eu sou a Gabi Aguiar, sou educadora parental, né? Hoje eu trabalho ajudando famílias realmente a lidarem, né, com os comportamentos desafiadores dos seus filhos. Também atuo como terapeuta, focada em mães, também atuo como instrutora de mindfulness, né? E tenho algumas formações aí como neurociência, terapia de trauma, né? Que ajudam aí a amparar o meu trabalho hoje. Maravilha. Hoje a gente quer olhar para a birra de uma forma diferente, não como desobediência, não como a criança que faz tudo por implicância, né? A gente quer explicar o que é a birra e não só explicar, mas nós queremos ajudar você a lidar. Então, se você é mãe, se você é pai, se você é cuidadora, acompanhe esse episódio até o final com a gente, porque a Gabi vai explicar e vai dar algumas dicas de como você manejar isso da melhor forma possível. Então, nós já demos uma introdução sobre o tema, a gente não precisa nem explicar muito, porque quem é mãe sabe muito bem o que é esse fenômeno, né? Já viveu bastante isso, mas eu quero começar perguntando para você, Gabi, afinal de contas, o que é a birra? O que ela significa? O que está por trás dela? Boa, Gi, vamos lá. Acho que essa é a dúvida de muitas pessoas. A birra, na verdade, ela é como se fosse uma explosão emocional. E ela está diretamente ligada à imaturidade cerebral da criança, né? Ou seja, explicando aqui, né, tentando explicar de uma forma mais simples, o cérebro da criança ele não está totalmente maduro ainda, né? Ele começa a se desenvolver nessa parte mais de raciocínio lógico, de controle, né, de regulação das suas próprias emoções, ali pelos 4 anos. E hoje os estudos dizem que essa parte do nosso cérebro, né, que é o córtex pré-frontal, ele só termina de se desenvolver lá para os 25 a 28 anos de idade. Ou seja, uma criança pequena, ela não tem a maturidade cerebral ainda suficiente para conseguir regular as próprias emoções, né, para conseguir, de repente, estar diante de uma frustração, fazer uma respiração para se acalmar sozinha. Então, por isso que muitas vezes essa explosão emocional, né, as famosas birras acontecem, porque a criança ela está totalmente dominada por uma emoção, né? Então pode ser porque teve alguma frustração, são alguns gatilhos que vão acontecendo, né? Então as próprias necessidades não atendidas, às vezes ela passou por um dia com muita sobrecarga, ela está com sono, ela está precisando de conexão. E de repente acontece um fato, né? Que às vezes de repente a mãe está com o filho no supermercado e ele pede para comprar uma coisa, um doce que a mãe não quer deixar. E daí a criança vai lá e tem a famosa birra, né? Ela explode, ela se joga no chão. Isso, na verdade, diz muito sobre esse sistema nervoso que está sobrecarregado, né? Ou seja, a criança, ela, de repente, foi uma gota d'água ali, ela entrou num estado de alerta ali, de luta ou fuga, que a gente fala, né? Que, de fato, ela precisa se defender, né? Então, é uma resposta da imaturidade mesmo da criança, tá? Gabi, é interessante você falar isso, porque o que eu percebo na minha vivência clínica é que muitas vezes eu acompanho também mães, né? Muito raro acompanhar pais, quase sempre são as mães que nos procuram, né? Mas eu percebo na fala de algumas uma seguinte questão. Quando elas trazem a questão da birra, elas têm essa mentalidade, né? De que a criança está manipulando, de que a criança está fazendo aquilo para irritar, né? Nossa, e ali naquele momento, quando você está diante de uma situação, muitas vezes o que você quer é eliminar o problema. Você não quer, você está se sentindo ali. Eu lembro de um caso clínico específico, né? A pessoa falava, Giovana, eu tenho muita vergonha de quando meu filho dá chilique. Ela falava assim, né? Eu sinto muita vergonha. Aí a gente pode até olhar, Gabi, o que passa pela cabeça dessa mãe, né? O que essa mãe sente
porque a gente já entendeu que a birra é uma questão de inabilidade, de sobrecarga, a criança não tem maturidade para reagir de outra forma. Mas falando sobre a mãe, o que passa na cabeça dessa mãe na hora que o filho está se debatendo? Porque toca muito na história também da mãe, não é isso? Sim, com certeza, Gi. E acho que esse é o grande desafio na hora de lidar. Claro, não é gostosinho, eu falo, ter um filho que está gritando, que está ali com uma reação emocional muito forte. Então a mãe fica, né? Ela entra num estado de alerta também, né? Muitas vezes ela fica nervosa. E dependendo da situação, tem muito medo também. Então, medo de julgamento, se ela está num lugar público, né? Então, às vezes ela quer até acolher de uma forma mais respeitosa, ela quer lidar de uma forma mais tranquila, mas ela se sente ali querendo performar, né? Ou seja, querendo agradar também o público que está ali assistindo, né? Então, se a criança está no meio do shopping, do supermercado, às vezes no meio do parquinho, a mãe acaba ficando mais ativada ainda, porque ela pensa, né, na cabeça dela assim, fala, nossa, mas o que será que as pessoas vão achar? Vão achar que eu não estou educando meu filho direito. E, na verdade, a birra não é nada disso, né? Um pouquinho do que eu expliquei. Então, ela não é uma forma de manipulação, né? Muitas mães falam assim, meu filho tá me manipulando, ele faz para conseguir o que ele quer. E não é sobre isso. A criança, ela não consegue ter esse controle emocional. Então, assim, eu falo muito desses mitos da birra, né? Então, um deles é que isso não é manipulação, né? Não é uma forma de provocação, é de fato essa imaturidade mesmo, né? E essa mãe se vê diante daquela situação, ela não sabe como agir, porque ela fica ali querendo acabar com aquele comportamento, né? Simplesmente eliminar, porque ele tá causando ali um incômodo, um desconforto muito grande. E daí eu falo que as mães acabam indo muitas vezes para dois extremos, né? Ou ela acaba cedendo alguma coisa que ela não queria ceder, né? Então acaba, sei lá, comprando o doce que a criança queria, ou colocando mais um episódio de desenho. Tô trazendo alguns exemplos simples aqui para comparar com aquele comportamento. Ou ainda ela acaba indo para um lugar mais de autoritarismo, né? E tentando calar aquela criança, né? Ou punindo, né? Tentando fazer algum tipo de ameaça para tentar fazer com que ela se cale e que ela pare aquele comportamento. Acaba indo para esses dois pontos, né? E vem muito desse medo mesmo de julgamento, né? Muito de pensar às vezes que a criança está manipulando e tudo mais. E aí, nesse sentido, a gente já entendeu, então, que o teu filho não tá te manipulando, de que não é para te afetar, né? Você fica na paz com relação a isso. Mas e aí, Gabi, na hora que acontece? Qual deve ser a postura, como a mãe, essa família deve conduzir esse momento? Porque ele vai acontecer. Ele vai acontecer. Exato, né? Acho que é até importante essa sua fala final, né, Gi? Porque, assim, todas as crianças saudáveis vão apresentar algum episódio ou outro de birra. Tem crianças que numa frequência maior, outras menos, mas isso faz parte. E o que fazer, então, né? Eu falo, já que não pode, né? Como é que se não pode ceder, não pode gritar, não pode punir, o que eu faço então? Né? Aquela famosa frase que as mães trazem. Então, primeiro de tudo, que eu sempre digo, né, para as clientes, para as famílias que eu acompanho, eu falo para elas perceberem como elas estão se sentindo naquele momento. Então, a criança está lá, se jogando no chão, gritando, querendo bater nas coisas, querendo fazer aquele caos, né? E como é que a mãe está se sentindo naquele momento? Para ela parar, né, e perceber. Sei lá, eu tô com desconforto no estômago, eu tô com um aperto no peito, eu tô com uma vontade de gritar, eu tô com uma vontade de bater, né? Às vezes a mãe tem esse impulso, né? Porque isso fala muito da raiva, às vezes. A raiva, ela é uma energia que vem, né? Uma emoção que vem para ação. Então, às vezes dá uma vontade, às vezes, né? Vem essa energia para as extremidades, ou vem realmente um grito que quer sair, né? Porque é um estado de defesa. Só que antes da explosão acontecer, eu falo que ela nasce uma pequena irritação, né? Ela não nasce uma explosão. Só que muitas vezes essa mãe não percebe, daí quando viu ela já explodiu, ela já acabou fazendo alguma coisa que ela pode se arrepender depois. Então, o primeiro passo é buscar, de fato, esse estado de presença. O que é isso? Perceber como está se sentindo, né? E daí fazer algum movimento para ela se regular emocionalmente, ou seja, buscar esse equilíbrio emocional. E daí pode ser, de repente, eu vou parar aqui, vou fazer uma respiração. Eu gosto muito de uma respiração que é a respiração quadrada, que chama, que a gente inspira em 4 tempos, segura em 4
e solta. É de 4 a 6 tempos, né? Dependendo se a pessoa conseguir soltar num tempo maior, é melhor, né? O ar. E essa respiração, ela fala para o nosso sistema nervoso, né, que a gente está num estado de segurança. Porque o que acontece muitas vezes é que a birra, ela aciona os nossos próprios gatilhos traumáticos, né? Ou seja, ela fala mais da nossa história, né, enquanto pessoa, do que sobre o que o filho está fazendo. Então, por isso que incomoda muito. Porque nós, enquanto crianças, não pudemos muitas vezes expressar nossa raiva, né? A gente não teve espaço para isso. Ou a gente era punido, ou a gente era calada, né? Era colocada de castigo. Então, quando vem a criança, está diante da gente com aquele episódio de raiva, parece que aquilo fica muito intenso. Então, por isso a gente precisa buscar essa autorregulação, e esse é o principal. Porque a criança também, ela está o tempo todo percebendo como é que a mãe está se expressando ali. Então, se a mãe está mais nervosa, por mais que a mãe não demonstre, ela fala assim, mas eu estou tentando me controlar. Mas às vezes o tom de voz, a expressão facial, o olhar dessa mãe está transmitindo esse estado de alerta. E daí eu brinco que é fogo com gasolina. A criança já está ativada, já está naquele estado de luta ou fuga. E a mãe também está nervosa, parece que aquela explosão da criança ainda aumenta, né? Então, esse é de fato, eu falo que é o primeiro passo, né? Essa buscar esses movimentos de autorregulação. E daí pode ser a respiração, né? Pode ser também a questão, de repente, tô me sentindo muito nervosa, não consigo só respirar. Então, se afasta, né? Avisa a criança, fala, olha, eu preciso estiver dentro de casa, claro, num ambiente seguro, né? Que a mãe puder fazer isso. Então, se afastar e, de repente, às vezes socar umas almofadas, soltar um grito no travesseiro, empurrar uma parede, fazer algum movimento de fato que ela coloque essa raiva para fora, né, para que essa raiva não acabe descarregando em cima da criança. E daí sim ela respirar, conseguir se acalmar para conseguir de fato acolher, acalmar a criança. Eu sempre falo isso assim para os meus clientes. Sentir raiva não é o problema. O problema é você despencar, né, liberar toda essa raiva em cima de qualquer pessoa. Porque a raiva é algo que é normal, a gente faz parte da nossa natureza. Mas se a gente não expressa ela de uma forma saudável, a gente machuca muita gente. E com raiva ninguém pensa, né? É incrível como a gente é capaz de fazer qualquer coisa com raiva. E aconteceu uma situação bem interessante segunda-feira. Eu não tenho filhos hoje em dia, né? Ainda, mas eu convivo com muitas crianças e adolescentes. E aí eu estava numa célula, né, que é uma da comunidade que eu faço parte. E aí as crianças, algumas são crianças, nesse grupo tem uma criança e o resto é adolescente. Ele fala assim, tu tens folhas? E aí eu tava, assim, eu não prestei atenção no que era, não perguntei o que era, eu só dei uma folha. Nessas folhas era um bloco que tinha anotações da clínica e várias folhas em branco. E aí, galera, quando eu percebi, eu falei, caraca, eu só dei e não parei. O que eles fizeram? Cheguei lá, e aí, gente, eu quero saber das minhas folhas, o que vocês fizeram? Aí ele mostrou a mão, eles mostraram as mãos. Eles tinham arrancado todas as folhas e feito unhas com as folhas. E eles pegaram as anotações e jogaram todas fora, rasgaram, jogaram todas fora. E aí eu senti raiva. Eu senti raiva. E aí eu percebi, porque a gente sente no nosso corpo, eu sinto logo que sobe um negócio assim em mim. Aí eu parei no meio do salão, eu contei até 10, até 15. Eu falei assim, pera lá, deixa eu pensar no negócio. Aí eu me respirei, aí eu falei assim, cadê as folhas? Tia, eu joguei no lixo. Cadê o lixo? Eu fui me acalmar, porque primeiro, não era só uma questão, não são os meus filhos. Não era só isso. Mas eu falei assim, cara, eu ensino isso para as pessoas. Chegou a minha hora de pôr em prática, né? Mas assim, eu reconheci que eu fiquei com muita raiva. Mas naquela hora, o tempo que eu parei, porque a minha tendência natural é soltar os cachorros mesmo. Se eu não fizer conscientemente um momento de pausa, eu sei que eu vou gritar, eu sei que eu vou xingar, eu sei que eu vou fazer isso. Mas acabou que no final, quando eu me regulei, porque eu acho que essa é a palavra, a pessoa tem que se tocar, que ela tem que se regular primeiro. Não adianta querer resolver as coisas desregular. E aí eu fui, eles pegaram. Eu falei, com relação a essas folhas brancas, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, com relação às anotações, eu preciso. Aí eu pedi pra eles, e o tom de voz tranquilo. Eles perceberam que eu fiquei assim, um pouco mexida. Aí eles falaram, tia, não sei o que. Eu falei, assim, a gente vai resolver, fica calmo, vai dar tudo certo.
Aí nós pegamos, juntamos todas as folhas, catamos no lixo. Aí eu ficava só comigo assim, tá vendo? Estamos resolvendo. E assim, no final, resolveram. E eu não dei chilique, não briguei com o filho dos outros. Que bom. Tinha pelo menos 4 filhos dos outros ali. E aí eu falei, cara, não deu nem 5 minutos que eu precisei parar para pensar no que eu ia fazer. E às vezes a gente não pensa, a gente só reage. Eu falo isso para as mães. Não é saudável a gente só reagir. Nós somos seres humanos livres e responsáveis. Nós somos adultos. Eu tenho condições de decidir o que eu faço. Sim. Né? Por mais que eu tenha 1 segundo ali para discernir, mas a gente tem um intervalo entre o pensamento e a ação. Porque às vezes a gente coloca como se fosse involuntário, como se fosse algo que não desse para intervir. E tem um intervalo ali, por mais que seja um pouco tempo. Exato. Intervalo, mas eu senti isso assim na pele, né? Como foi? Aí depois eu fui vendo que não era um bicho de 7 cabeças, né? O que tinha acontecido, que não ia ter tanto dano. Eu realmente precisava das anotações, porque eram coisas que eu precisava fazer. Aí no final resolveram, ficou na paz, eles continuaram brincando com as unhas. E agora uma coisa foi interessante que eu observei depois. Eles ficaram tensos, achando que eu ia brigar com eles. Porque provavelmente é o padrão, né, de que eles também, né, numa situação dessa. Ficaram tempo. Tanto que ele já queria tirar tudo, e eu percebi que eles ficaram, assim, parece que se justificando. Eu falei, calma. Eu falei, e outra coisa, eu não dei nenhuma orientação que era para eles, tipo assim, olha, cuidado, porque tem folhas que eu vou precisar. Inclusive, um até falou assim, tia, a gente não sabia que você ia precisar. Realmente, eles não sabiam. E aí eu falei assim, poxa, eu poderia ter orientado que eu ia precisar dessas folhas, mas não orientei. Mas aí depois que eu falei, não, tá tudo calmo, eu só preciso das minhas folhas. Aí eu percebi que eles relaxaram. Assim. Sim, nossa, que interessante esse exemplo, Gi. E uma coisa que eu lembrei também, agora com a sua fala, né, estava conversando com uma cliente hoje mesmo sobre isso, né, sobre essa questão de episódios de birras, de agressividade e tudo mais, e eu falei para ela, né, porque nesse momento que a gente é tomado por essa emoção da raiva, né, muitas vezes vem muitos pensamentos na nossa cabeça. Eu falei para ela, você vai tirar esses pensamentos, porque às vezes a gente conta histórias pra gente mesmo que não são verdade. Então vem às vezes aquele pensamento, ou do medo do julgamento, que eu mencionei, mas às vezes vem também essas falas, meu filho tá manipulando, ele é muito mimado mesmo, e daí começa, né? E parece que um pensamento vai puxando o outro, daí isso cai numa reação que muitas vezes a pessoa vai acabar se arrependendo depois. Então, para perceber realmente no corpo aquilo que está sentindo, eu falo, vai pro corpo, porque o corpo não mente, o corpo tá com a emoção ali. E a raiva, ela é uma emoção positiva, assim, no sentido de que ela tem uma função, né? Ela não é uma emoção que ela é negativa, né? Como as pessoas falam, né? Que elas ficam assim, emoções negativas, positivas. Não, a raiva, o que ela faz? Ela coloca a gente em ação, ela sinaliza às vezes que alguma injustiça está acontecendo, que tem alguma coisa de errado, né? Ou seja, suas folhas lá das suas anotações estavam ali jogadas, né? Você não sabia onde é que elas estavam e tudo mais. É natural que você sinta isso, para você ter essa ação, né? Então a raiva por si só, ela não é nem boa nem ruim, né? De fato, o que a gente faz com ela? Porque muitas vezes as mães vão para os 2 extremos, né? Ou todos nós, na verdade, né? Quanto sociedade, ou a gente engole e vai acumulando aquilo, finge que está tudo bem, ou vai para aquele extremo de explodir também, né? Que também são duas expressões que não são saudáveis. Então, a gente precisa colocar isso para fora, mas a forma que a gente vai fazer isso, a gente não precisa jogar para fora de cima da criança e tudo mais. Né? Realmente fazer algum movimento para tirar aquela, né? Para sair daquele estado emocional e depois conseguir responder num estado mais tranquilo, né? De maior calma para conseguir agir com aquela criança ali. E sabe o que eu também queria falar contigo? Que a gente até
porque para quem não sabe, a gente está gravando pela segunda vez esse episódio. Ai, gente, foi uma grande batalha. Mas depois daquela primeira gravação, eu tava conversando com meu namorado sobre isso, né? Sobre a questão da birra e tudo. E aí eu lembrei muito do assunto do acolhimento. Por quê? A gente estava conversando sobre isso e ele falando como é que ele maneja quando a sobrinha dele tem episódio de birra. E aí ele falou que ele falava assim, olha, eu me acalmo, eu sento, eu falo, eu espero passar. Mas é uma coisa que eu achei interessante, porque ele tava me contando que ele fica assim, ele fica esperando literalmente a birra passar. Então ele senta e espera a birra passar. É tipo uma crise de ansiedade, começo, meio e fim. E aí eu falei assim, mas olha, é importante que você acolha a criança, porque imagina só, a criança dando chilique, você, cara de paisagem, assistindo aquele evento, né? E a gente conversava sobre isso, porque é importante que a criança seja validada. Por exemplo, no caso, o exemplo que ele deu foi um episódio que ela queria alguma coisa, estava uma fila gigante, não ia dar para enfrentar a fila gigante. E ela teve ali a desregulação, e aí ele ficou esperando. Quando ela passou, ele falou, então vamos fazer tal coisa? Vamos. Mas aí eu preciso validar, eu preciso acolher. Poxa, fulaninha, né, minha sobrinha, minha filha, sei lá o quê, eu entendo que você gostaria muito de estar no brinquedo tal, você gostaria de... Mas a gente não tem condições hoje. E aquela coisa, né? Tipo assim, eu não sei, porque cada criança... Tem criança que não vai querer ser abraçada nesse momento, né? Ele não vai... Mas como é que você poderia, assim, nos dizer que poderia ser feita essa condução do acolhimento mesmo da criança? Não somente ficar assistindo e, enfim, esperar passar. Não, perfeito, Gi, porque tem muita confusão aí, porque a gente fala de fato desse acolher, mas como é esse acolher? E às vezes a criança não vai estar aberta para receber um abraço naquela hora. Né, eu tenho uma filha de 6 anos, né, e a minha filha às vezes não quer, às vezes ela não quer o contato, ela quer distância muitas vezes. Então, assim, o que eu falo, né? Então, voltando, né? Buscar essa calma, essa autorregulação, dar o espaço para que ela se expresse, mas assim, dar o espaço estando junto com ela, não é simplesmente, então fica aí, eu vou ali pegar um café e já volto. Não é ignorar a criança, é estar ali junto. E daí, nesse momento, o que é importante, né? Primeiro, não deixar com que ela se machuque, obviamente, né? Ou machuque alguém. Então, às vezes, sei lá, a criança está querendo bater, você vai segurar o braço dela, você vai, né? Assim, você vai conter ali, né? De uma forma respeitosa, sem fazer movimentos muito bruscos, né? Não permitir que ela quebre objetos, por exemplo, enfim. Então, ajudá-la realmente nesse processo, mas também não querer ficar explicando muito naquela hora, porque agora há pouco você até falou, quando a gente está com raiva, a gente não pensa. E exatamente, acontece a mesma coisa com a criança. Ela está ali, parece que o cérebro racional dela é como se tivesse desligado. Então, ela está naquele estágio, né, aquele estado mais primitivo mesmo, né, como se ela estivesse lutando ou fugindo de um leão ali. E nesse momento, ela não pode ficar pensando muito para calcular os movimentos. Ela tem que simplesmente, né, assim, quimicamente falando da parte cerebral mesmo da criança, né, ela tem que, de alguma forma, né, o cérebro entende que ela precisa reagir. E nesse momento, não dá para você ficar falando assim, filho, olha, agora eu não vou comprar esse brinquedo, porque semana passada a gente já foi na loja, comprou tal coisa para você, custa muito caro, não sei o que lá, e ficar contando toda aquela história. Não adianta. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar do lado da criança, né, percebendo como ela tá, e dizer para ela poucas coisas. Então, por exemplo, você está segura, eu tô aqui com você, tá tudo bem, quando você aceitar um abraço, enfim, ir percebendo, porque essa crise passa. Muitas vezes, o medo que dá é que essa crise se transforme em algo muito maior, que a criança vira um monstro, mas não vai virar, porque as emoções, elas têm tempo para passar, né, elas não ficam muito tempo. E daí, sim, oferecer esse acolhimento, né, assim, isso tudo faz parte do acolhimento, mas daí oferecer realmente algum movimento, de um abraço, de um carinho, de algo nesse sentido, quando a criança estiver mais receptiva, e provavelmente vai ser num estágio que talvez ela comece a chorar, né, eu percebo isso da minha filha, ela começa a chorar, né, depois do episódio que ela tá com raiva, e daí eu percebo que ela tá mais receptiva, daí eu pego ela no colo, abraço,
fica um momento ali junto com ela, né? E depois eu vou falar sobre o que aconteceu, né? Explicar para ela por que, sei lá, ela não pôde ter tal coisa, o que aconteceu nessa situação, porque na hora não adianta, né? Então é de fato ali ter essa proximidade, dar o espaço para que ela expresse, né? E depois oferecer sim esse acolhimento, essa corregulação, né? Que pode ser um abraço, pode ser uma palavra de conforto, alguma coisa ali que a criança aceite bem. Entendi. Até que então, parando pra pensar, ele não manejou tão ruim, não. Não, ele tá ótimo. Tá ótimo, é um bom teste. Tá ótimo, Sim, foi um bom teste. Na verdade, a gente sente quando a criança tá mais receptiva, né? Eu acredito que nesse caso específico, ela não gritou, ela só chorou, porque eu acho que ela ficou triste, frustrada. O sentimento que me parece que veio é esse, assim, nossa, eu tô frustrada, né? E aí depois, eu acredito que ele não tenha explicado muito, até porque uma criança é bem pequena, tem coisa também, você não vai querer conscientizar uma criança de 2, 3 anos, ela não vai entender. Não vai. Exatamente, é isso. E muitas vezes a gente, né, com o nosso cérebro adulto, a gente quer que a criança entenda os motivos. E muitas vezes ela não vai entender. Isso que a gente precisa olhar também, né? Porque a gente não quer que a criança se sinta frustrada diante das situações, mas ela vai se sentir, isso faz parte, porque às vezes a gente quer estabelecer os limites, porque a gente precisa, né? Eu falo que os limites também são amor para a criança, né? É um contorno que a gente está dando ali, falando, olha, até aqui você pode ir, depois daqui já não é legal para você, né? Já não é mais saudável. Não dá para deixar a criança fazer tudo que ela quer, mas também não dá para esperar que ela vá agradecer a gente, falar, ai, mamãe, obrigada por cuidar da minha saúde, não me dá todo o doce que eu quero comer hoje. Não me deixar ficar assistindo TV o dia inteiro. Ela não vai fazer isso. Talvez um dia ela te agradeça, mas ela não vai ter essa reação no momento, porque no momento ela quer aquela coisa ali, né? Seja o doce, o desenho, seja aí no brinquedo, enfim, isso faz parte também. Então a gente, enquanto adulto, a gente tem que pensar e saber lidar com isso também. Desse desconforto da criança, né? Porque senão a gente acaba indo para outro extremo, que é a permissividade, né? Eu vou deixar tudo para a criança não se frustrar e para ela não reagir. Também é um lugar muito perigoso de cair, né? Cair num lugar de negligência ali com a criança, né? Muitas vezes desrespeitando a saúde dela, desrespeitando o que é um limite saudável. Então, assim, a gente tem que esperar que muitas coisas que a gente vai fazer com os nossos filhos, eles vão ter reações, que eles vão se frustrar, eles vão chorar, eles vão brigar. E isso faz parte, né, da vida, da maturidade infantil, e aos pouquinhos a gente vai construindo isso junto com eles. Muito bom. Quero te propor uma coisa nova que a gente não falou na última vez, mas eu fiquei pensando muito nisso. Porque a educação positiva, ela sofre algumas críticas. Inclusive, ontem eu escutei uma pessoa falou comigo assim, eu acredito em educação positiva, eu tenho vários filhos e tudo mais. É claro que a pessoa nunca estudou de verdade educação positiva. Ela acabou tendo contato pelo TikTok, aquela coisa que não é bem o que é educação positiva. Queria que você tem uma filha, que eu queria te perguntar como foi para você a experiência de utilizar a educação positiva na sua própria vida, porque para mim eu falo assim, não adianta eu ensinar várias mães e não aplicar na minha própria vida, e a gente vai conversar, né, você falou assim, nossa, sim, não é um mar de rosas, é desafiante, mas como é a tua experiência como mãe que vive também a educação positiva todos os dias? Boa, Gi, adorei sua pergunta. Olha, para mim, assim, educação positiva é sobre a gente olhar para dentro, né, enquanto mãe, assim, se conhecer, né, entender quem nós somos, né, quais são os nossos gatilhos, porque o tempo todo eu tô olhando para mim. Eu falo que, assim, não é o que eu faça com a minha filha, claro. Tem a parte assim, eu vou estabelecer os limites com respeito, né? Eu vou acolhê-la, eu não vou punir, eu não vou sair gritando, né? Eu não vou bater, eu não vou castigar, eu não vou fazer nada disso, porque eu sei que isso não funciona, né? Porque eu sei que isso não é respeitoso, número 1, e número 2, porque também não funciona, porque tapa um buraco aqui, mas a longo prazo ela não vai entender. Às vezes a gente não vê, assim, o resultado, né, aquela coisa assim, causa e efeito, né, então eu vou apertar esse botão, vai ligar a luz. Não é sobre isso, né, não é uma coisa assim que a gente vai ver no dia seguinte, mas
a gente vê o resultado nas pequenas ações, sabe? São as pequenas coisas do dia a dia. Às vezes, quando eu vejo ela brincando com os amigos dela, ou quando eu vejo ela brincando até com os bichinhos de pelúcia, que ela cria muitas histórias, e a forma como ela acolhe eles, sabe? Então, assim, eu vejo que realmente ela tem um olhar diferente, né? E ela sabe reconhecer realmente o que é violência, o que não é também. Então eu falo que assim, não é uma coisa que a gente aplique, né? Mas é algo que a gente vive, no sentido assim, eu tô o tempo todo percebendo, né, como é que eu tô, como é que ela tá, e o que eu preciso fazer, né, realmente, como é que eu preciso cuidar de mim, né? Então eu busco muitas ferramentas de cura, de terapias, de inúmeras coisas que eu faço, realmente, para eu conseguir me regular, para lidar com os desafios dela. Eu vivo muitos desafios, eu falo que eu tô nesse caminho também, e eu ajudo as mães hoje não só do meu lugar de profissional, mas também do lugar dos desafios que eu já vivi. Eu comecei a perceber que muitas coisas que ela estava demonstrando eram questões minhas, muitas crises de birra, eu falo que isso é muito profundo, né? Mas assim, muita reatividade, muita agressividade, era a forma como eu tinha reprimido a raiva lá na minha infância. E que, de certa forma, ela estava comunicando por mim. Eu precisei parar e olhar para mim mesmo, né? Então, olhar pouquinho para dentro e fazer os meus processos realmente. Mas, assim, eu vejo ela crescendo uma criança saudável, uma criança que entende os seus próprios limites, que sabe respeitar os limites do outro também, tem uma relação muito boa com amigos, com professoras, que está se desenvolvendo muito bem. Então eu falo assim, realmente é bonito de ver. Não é fácil, né? Eu falo assim, não é fácil. Falo assim, é até simples se for pensar, né? Se a gente falar um pouco assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas não é fácil porque eu tô o tempo todo diante dos meus próprios gatilhos, da minha própria história. E é isso que acaba esbarrando nela e que fica difícil às vezes. Mas é muito gratificante, né? De ver realmente o quanto que ela tá crescendo, uma criança confiante, uma criança saudável, sabe? E educação positiva a gente consegue viver com qualquer idade, né? Com qualquer pessoa. Exatamente. Por exemplo, eu te falei, eu não tenho filhos hoje, mas desde que eu comecei a estudar, eu falei, eu vou aplicar isso aqui vai ser literalmente a forma que eu quero me relacionar com qualquer pessoa. E eu percebi isso principalmente na relação com a minha família, né? Acho que até mais com a minha irmã, porque na época nós morávamos juntas. A minha irmã, a gente tem uma cabeça muito diferente em vários aspectos, muito diferente mesmo, porque eu sou uma consagrada católica, a minha cabeça funciona de uma forma, ela não tem essa vida e ela é completamente diferente. Mas é incrível como, quando ela vive as piores coisas, ela vem falar comigo. E aí eu fui entendendo por quê. Porque, na verdade, é aquela coisa de eu sei que ali eu vou ser acolhida. Eu não concordo com muita coisa que ela... Assim, tem coisa que ela fala, cara, concordar com você. Mas existe um espaço para ela ser quem ela é, né? Aquela coisa que a gente aprende, assim, não concordo, mas eu estou aqui com você. Aquela questão do amor incondicional, sabe? De você dar voltas e voltas, mas pode contar comigo, eu vou estar aqui para te ouvir, mesmo que eu ache um absurdo que você esteja falando, né? Então, a educação positiva, por que eu te pergunto isso? Porque também quero convidar a nossa audiência, né? A gente tem vários episódios sobre educação positiva aqui, e educação positiva não é realmente uma receita de bolo para quem quer resultados assim, sabe? Eliminar comportamento do filho. Não, eu digo assim, não serve para isso. Vai colhendo os frutos, você vai ver, principalmente quando passa pela adolescência, aí você vai ver, e mais, né, vai ficando maior, e você vai colhendo os frutos, né? Mas é um caminho de volta para casa, né? Eu sei que não é o tema, mas eu me emociono, porque eu acho que é muito profundo. Com certeza, Gi. É muito bonito, assim, e é isso, assim, acho que é o que você falou agora, né, do amor incondicional, né? Porque é muito fácil a gente aceitar e amar os nossos filhos quando eles estão se comportando bem, quando eles estão calmos, tranquilos, alegres, mas e quando eles estão num dia ruim, né? Que é a mesma coisa, é a mesma forma como a gente espera, né? Receber, o que você falou assim, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, de um namorado, um marido, de alguém que realmente esteja junto com a gente, né? A gente quer ser acolhida, né? Naquele nosso pior dia, naquele dia que a gente tá mais errada, que a gente se comportou mal também, porque eu falo que também adulto também faz birra, né? Adulto faz muita birra também. Então, a mesma forma, a gente tem que
a gente tem que oferecer para os nossos filhos, né? Esse amor de fato, né? Aceitar, que falar assim, olha, tá tudo bem você se sentir assim. E esse nosso olhar de aceitação, não é que a gente está aceitando cegamente o comportamento, mas a gente aceita como ele está se sentindo, e a gente vai sim ensinar a direcionar, né? Para que ele consiga ter outras opções de lidar com aquele comportamento. Mas no meio da crise não é o momento, né? A gente ensina isso depois, né? A gente dá esses recursos depois. E nós somos muito exemplo, né? Até falando da questão das birras, nós somos muito exemplo de como os nossos filhos, eles podem reagir diante de uma crise. Então, os movimentos que a gente faz, se a gente para, respira, se a gente procura se acalmar, eles estão o tempo todo copiando isso da gente. Outro dia aconteceu um negócio muito interessante aqui em casa. Eu tenho trabalho com mindfulness, né? Então também tenho prática de meditação regular, né? Tento meditar todos os dias e faço bastante aquela escrita terapêutica. Então eu tô numa série que eu tenho tentado fazer todos os dias, né? Ou ao acordar ou ao dormir, dependendo da minha rotina. E daí eu tava com alguns dias que eu acordava antes da minha filha e escrevia, fazia a minha meditação. E daí teve um dia que ela acordou e daí ela sentou na cama, ela ficou em posição de meditação, sem falar nada. E depois ela quis pegar o caderninho que eu estava escrevendo e foi escrever como ela se sentia. Ela nem sabe escrever ainda, né? Tá aprendendo agora. Eu falei, filha, como é que você se sente? Ela escreveu lá 3 palavrinhas. Então, assim, eu fiquei emocionada, porque eu falei, nossa, olha que bonita, ela tá me espelhando aqui. E talvez seja um recurso que ela use daqui a alguns anos na vida dela, para si mesma. Então, a gente também ser o exemplo, né? Eu sei que não é fácil, muitas vezes, porque a gente tem nossas falhas também, mas buscar todos os dias ser um pouquinho melhor para que eles também observem isso, né? Gente, o papo tá muito bom, mas nós estamos nos encaminhando para o final. Queria te convidar para encerrar esse episódio, Gabi, a dar uma última palavra para as famílias que nos acompanham sobre esse assunto mesmo, que você deixa como mensagem para a nossa audiência. Bom, eu acho que eu diria para as famílias serem cada vez mais abertas, né, para tudo que os filhos apresentem e sempre encarar o comportamento como uma comunicação. Quando a gente olha o comportamento como uma comunicação, parece que tira aquele peso de que esse comportamento é errado. E é um convite para a gente tentar entender o que está por trás. Então, assim, quando a gente começa a perceber que a birra, a explosão, a agressividade, ela tem um porquê, a gente para de olhar para esse fato em si e começa a olhar para o que está por baixo. Daí, quando a gente começa a olhar o que está por baixo, a gente começa a fazer alguns ajustes para tentar realmente ajudar essa criança a estar cada vez mais no estado de segurança. Ninguém quer que a pessoa fique fazendo birra todos os dias. Sim, faz parte da infância, mas se a gente cuida do ambiente, se a gente consegue atender às necessidades da criança, a gente faz com que ela se sinta mais segura e com que ela não precise mais reagir dessa forma desproporcional. Então eu diria para olhar realmente como todo comportamento é uma comunicação, para olharem cada vez mais para si, né? Porque eu trago sempre esse convite, né? A gente sempre olhar enquanto adultas, né, para si mesma e buscar realmente essa autocura, esse autoconhecimento, porque é o único caminho para a gente se relacionar de uma forma positiva com os nossos filhos. Maravilha! Gabi, muito obrigada pela sua participação dupla. Porque nós precisamos de gravar, né? A gente teve um problema técnico, mas interessante como foi completamente diferente o episódio. Foi muito. Completamente diferente. Muito bom te ter por aqui. Gente, vocês conseguem acessar a Gabi lá no Instagram. Nós vamos colocar o arroba dela aqui para vocês terem acesso. Conheçam o trabalho dela, que é maravilhoso. Nós estamos aqui toda quarta-feira ao meio-dia. Compartilha com alguma mãe, com uma amiga sua, aquela família que está precisando hoje ouvir sobre esse assunto, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Gi. Tchau, tchau. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.